Nós vamos meditar um pouco sobre a palavra de Deus, especialmente destacando um texto do Salmo 98. Com amor e fidelidade, ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Por isso, também fazendo uma ponte com o texto que está em Lucas, capítulo 2, onde os anjos vêm anunciar o nascimento do menino Jesus e cantam. Então, no versículo 13 do capítulo 2 de Lucas e 14, diz assim: no mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas do céu e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Queridos irmãos, querido povo de Deus que está também conosco na Rádio Cristo para Todos, eu desejo a todos que Deus nos acompanhe nesse momento de uma breve reflexão sobre esse assunto tão maravilhoso. Para mim, o assunto mais maravilhoso que nós podemos ter em nossa vida, a vinda do Salvador Jesus. Nós vamos encontrar em toda a palavra de Deus sempre um convite para louvor e canto. É interessante, impressionante como isso está permeando a palavra de Deus no Antigo Testamento, nos Salmos especialmente, e também no Novo Testamento. O Filho de Deus veio ao mundo e é reconhecido como tal, e por isso nós cantamos. E como diz o texto do Salmo 98, com amor e fidelidade ele cumpriu a sua promessa ao povo de Israel. Deus fizera uma promessa desde Gênesis 3,15, que viria um Salvador. E ele foi fiel à sua promessa e a cumpriu integralmente depois de longos anos. E ele então, na plenitude dos tempos, como diz o texto bíblico, Jesus nasceu em Belém. Ele se tornou carne. E nós temos agora entre nós o Salvador, que assumiu o nosso lugar diante da justiça de Deus. E ele cumpriu com todas as exigências de Deus como pagamento pelo nosso pecado, pela nossa culpa. O Filho de Deus, o próprio Deus se humanou e se tornou nosso servo. Imaginem o maravilhoso Deus, grandioso Deus, se tornou um servo de nós. Nós que somos pecadores, éramos inimigos de Deus e Ele veio em nosso favor. Agora o Filho de Deus está conosco, cheio de glória e de verdade. Depois da ressurreição, depois de toda a trajetória aqui no mundo durante 33 anos. E por isso os anjos se juntam e formam um exército celestial, como diz no texto, para cantar glória a Deus e conclamar a todos nós para que também tributemos a Deus a glória e honra por tão impressionante e maravilhosa obra que Ele realizou na vida aqui da humanidade. Após anunciar aos pastores a palavra, as boas novas de grande alegria, como dizem os anjos, revelando que Jesus Cristo havia nascido em Belém, um anjo, acompanhado de uma multidão de anjos, conclui com louvor a sua proclamação. Esse é o quadro que nós vemos lá em Belém, perdão. Esse quadro de louvor, de honra e glória. E isso nos deve inspirar para que nós também, no mundo de hoje, que nós estamos acostumados, às vezes, entrando na onda do mundo de queixas e lamúrias, de dificuldades, esquecemos de louvar e honrar e glorificar nosso Deus. E é interessante que esse canto dos anjos é o quarto canto nos evangelhos aqui, registrado nos evangelhos de Lucas. Isabel cantou, Lucas 1:42. Isabel, a prima de Maria. Maria cantou, Lucas 1:46, 50. Zacarias cantou, Lucas 1, 68 a 79. E agora os anjos cantam. Os anjos cantam. É uma sucessão de cantos que aparece lá em relação ao nascimento de Jesus. E por isso nós cantamos também. E nós precisamos cantar mais, em louvor e gratidão a Deus. Eu sempre lembro, quando eu lembro da gratidão, lembro a história dos 10 leprosos. 10 foram agraciados com cura.
E sabem quantos voltaram para agradecer e louvar ao Senhor Jesus? Um só. Imagina, isso representa 10% de todos os beneficiados. Imagina, será que essa é a proporção hoje também? Que 10% dos cristãos sabem louvar de fato a Deus, são gratos a Deus? Será que nós também não estamos lá no meio dos 90% de vez em quando? Em vez de louvarmos mais a Deus, nós muitas vezes nos queixamos da nossa vida, das dificuldades, e não enfrentamos as dificuldades com alegria, sabendo que para Deus tudo é possível, como disse o anjo para Maria. Tudo é possível. Ele é capaz de nos livrar das tribulações, é capaz de nos capacitar para superarmos as dificuldades sem perder o ânimo, sem perder a alegria e a perspectiva da salvação eterna. A mensagem do cântico dos anjos não é longa, é curta, vocês conhecem o texto que foi lido há pouco, mas é contagiante. O que se ouve do coral celestial é que há dois propósitos fundamentais na vinda do Filho de Deus ao mundo. Dois propósitos principais que também nos alegram na época da existência do Natal. Quais são os dois propósitos? Os anjos cantaram glória a Deus. É a primeira coisa que eles disseram, quando anunciaram o nascimento. Glória a Deus. A Deus nós devemos tributar toda a honra, toda a gratidão, todo o louvor. Não a nós, seres humanos. É Ele que fez isto, por graça, sem merecimento de nossa parte. O perdão que Ele nos dá, a fé que Ele nos dá, a permanente assistência, benevolência na vida, é por isso que nós precisamos louvar e glorificar a Deus. E sempre lembrar que nós não somos merecedores disso, por causa do nosso pecado, por causa da ofensa que nós fizemos a Deus. Mas Ele é tão misericordioso, Ele supera tudo isto e o amor dEle faz tudo isto. E o que se ouve no coral celestial, então, é uma sequência. Ele diz assim, paz na terra. Paz na terra. Glória a Deus e agora paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Paz na terra. Como é bom termos paz com Deus. No Antigo Testamento nós temos uma palavra onde nós somos lembrados de que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Há um rompimento por causa do pecado. Há um abismo enorme entre nós e nosso Deus, que não é possível superar pelas capacidades, pelos méritos humanos. Mas Deus faz a ponte, através de Jesus Cristo, nos religa. E nós estamos ligados a Deus pelo perdão. E agora estamos em casa. Estamos em paz com Deus. Como é bom ter paz, como é bom ter paz. O nascimento de Jesus, que é a chegada do menino Deus ao mundo, estava destinado a ser a maior revelação da glória de Deus no céu e na terra, a ponto de as alturas, os seres celestiais, virem até a terra e cantar glórias a Deus. Esses mesmos anjos, como diz Apocalipse, que estão em volta do trono eterno de Deus, que cantam, se regozijam, glória a Deus nas maiores alturas, nos mais altos céus, nos mais altos céus. Esta é uma das coisas maravilhosas que nós devemos lembrar no Natal, o nascimento do Senhor Jesus. Paz na terra aos homens. Além de ser a maior revelação da glória de Deus no céu e na terra, o nascimento de Cristo traz paz aos homens. Entre nós e Deus, em primeiro lugar. Esta paz que deve inundar o mundo é o que Deus quer, através da pregação do Evangelho, da divulgação do santo amor de Deus, para que toda a terra tenha justiça e paz. Vamos ouvir um texto bíblico, o pastor Geraldo vai ler, de Isaías capítulo 9, versículos 1 a 7, onde nós somos lembrados do que Deus vai fazer, é uma profecia para o futuro. Faz favor, pastor Geraldo. Capítulo 9, versículos 1 a 7. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulão e Naftali. Mas no futuro, Ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo,
até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, Galiléia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas, ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados, acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Obrigado. Essa é a fantástica das coisas que Deus vai fazer. Ele aponta para todas as bênçãos que Deus vai derramar sobre a humanidade que se apega na graça salvadora de Jesus e segue o Senhor Jesus. Interessante que os anjos disseram que esta paz se estende para quem? Para aqueles a quem Deus quer bem. Quem Deus quer bem? Na realidade, toda a humanidade. Ele sacrificou seu Filho Jesus Cristo em favor de toda a humanidade. Mas a quem Ele quer bem agora? Aqueles que estão reconciliados com Deus, aqueles que se apegaram à graça, aqueles têm todas essas bênçãos de Deus, embora Ele queira que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas Ele dá essa graça especial àqueles que agora se tornaram seus filhos pela reconciliação promovida por Cristo. Por que recebem a paz somente aqueles a quem Ele quer bem? Exatamente por isso, porque eles estão sob a graça de Deus, sob a bênção de Deus, bênção especial que Deus trouxe ao mundo. O Pai, o Espírito Santo e o Filho estão com aqueles que foram reconciliados com Deus. Eu peço ao pastor Ayrton que leia um outro texto bíblico, por favor. Pode anunciar o texto? A partir do versículo 37, onde lemos: todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade de quem me enviou é essa: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho e creem nele tenham a vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Eterna. Quem são esses? Aqueles que não rejeitaram a graça salvadora de Jesus, que se apegaram a essa graça, que andaram com Jesus. Paz com Deus. Romanos 5:1 diz assim: portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que Jesus, nosso Senhor, fez por nós. É Ele que fez isso. A paz não foi construída por nós, é por Ele. Paz com nós, conosco mesmos. Escutem o que diz o apóstolo Paulo aos Filipenses: a paz, cada um consigo.
Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já faz. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Quem não tem essa paz consigo mesmo, vive angustiado, vive perturbado, vive uma vida muito ruim. Paz com os outros. Deus trouxe paz, reconciliando-nos entre Deus e nós, por amor dele. Agora Ele quer que esta paz seja compartilhada aqui no mundo. Diz assim em Romanos capítulo 12, versículo 18: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. No que depender de vocês. Quem são vocês aqui? Os cristãos, os congregados de Romanos. Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. E vocês terão paz. Como é bom termos paz entre nós. Nós somos pecadores. Às vezes fazemos coisas que desagradam um ao outro, mas como é bom nós termos de novo essa paz, partindo do perdão de Deus em nós e nós estendendo o perdão um ao outro, reconhecendo cada um a sua situação e um perdoando ao outro, acolhendo o outro em paz e graça. Por isso, glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada, numa tradução. Que Deus, a fonte da esperança, os enche inteiramente de alegria e paz, diz Paulo aos Romanos no capítulo 15, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito. Eu quero concluir esta reflexão, lembrar a alegria dos anjos. Por quê? Os anjos perceberam agora uma reversão. Um anjo maior, chamado Lúcifer, lá no jardim do Éden, se desviou de Deus e gerou toda a desgraça. Imagina os anjos que ficaram fiéis a Deus, como eles estavam vendo aquela tristeza. E sabe o que Deus fez? Botou anjos fiéis a Deus na porta do jardim do Éden, para fazer o quê? Impedir, para que aqueles que não pudessem voltar ao jardim do Éden, como pecadores sem arrependimento. Imagine os anjos fazendo esta função. E agora, quando veem Jesus nascendo, que traz o perdão da graça, imagine eles irrompem no céu, cantando um exército celestial, vem cantar glória a Deus nas maiores alturas. Agora houve uma reversão. Agora a humanidade que foi expulsa do jardim do Éden, pela graça de Cristo, pode retornar à graça de Deus. E um dia vamos estar num novo jardim do Éden, novos céus e nova terra, prometida por Deus. Quem fez isto? O menininho tão frágil lá na manjedoura de Belém. Mas é o poderoso Deus, conforme está em Isaías 9:6. E eu peço, se é um dos pastores que está com a Bíblia aberta aqui, se pode achar rapidamente Isaías 9:6 para ler esse texto, para lembrar quem é este menino, um frágil menino em Belém, para ver que ele não é um ser humano frágil, mas ele é um poderoso Deus. Isaías capítulo 9, versículo. Pois já nasceu. Deus nos mandou um menino, que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Representantes de Deus nesse mundo. Com este amor, com essa dedicação, com este acolhimento, nós devemos partir para acolher outros no amor de Deus. E eu peço a permissão para ler uma pequena ilustração, onde nos mostra essa solidariedade com outros. Eu li uma história, eu acho que talvez vocês todos conhecem, talvez os nossos ouvintes da Rádio Cristo para Todos também. Diz assim: há alguns anos, nas Olimpíadas Especiais de Seattle,
nos Estados Unidos, também chamada de Paralimpíadas. 9 participantes com deficiências, todos com deficiências mentais e físicas, alinharam-se para a largada da corrida de 100 metros rasos. Você já deve ter assistido na transmissão de Olimpíadas. Ao sinal, todos partiram, mas não exatamente todos. Um deles tropeçou e começou a chorar. Caiu ao chão, rolou e chorou fortemente. Os outros 8, que deram alguns passos de corrida, ouviram o choro. Imediatamente diminuíram o passo e olharam para trás. Viram o menino no chão, pararam, todos eles, e voltaram. Uma das meninas que estava entre os 9, com síndrome de Down, ajoelhou-se ao lado do caído, deu um beijo naquele menino e disse: pronto, agora vai sarar. E todos os 9 competidores deram os braços e andaram juntos com aquele caído que o levantaram até a linha de chegada e passaram a linha de chegada juntos. O estádio inteiro levantou e não tinha um único par de olhos secos sem lágrimas. E os aplausos duraram minutos, minutos e minutos. As pessoas que estavam ali naquele dia entenderam que o que importa nesta vida, mais do que ganhar sozinho, é ajudar o próximo a vencer também. Mesmo que isso signifique sacrifício e renúncia e sair da área de conforto. Que cada um de nós possa ser capaz de ajudar alguém que em algum momento em sua vida tropeçou e precisa de ajuda para continuar. A humanidade toda tropeçou, nós já tropeçamos e alguém estendeu a mão. É Jesus Cristo. E isto que nos ensina a palavra de Gálatas 6:2, que diz: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a vontade de Cristo. Levai as cargas uns dos outros. Sejamos amorosos como Deus é. Nós na imperfeição, é claro, Ele na perfeição. Este amor de Deus. Por isto, nós continuamos cantando. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Que Deus nos dê, nesse Natal, esse espírito natalino com Cristo em nossas vidas. Que Deus nos ilumine sempre